Meu nome é Shelton, irei realizar a atividade 9 da disciplina Instrumentação no ensino de Álgebra e Aritmética. Vamos falar um pouco sobre a régua de Kuznets, como elas poderiam ser utilizadas no ensino da matemática. Vamos tentar exemplificar com alguns conteúdos que poderiam ser abordados utilizando esse recurso didático. Então, a régua de Kuznets, ou a escala, ela nasce lá com Emile George Kuznets, que foi um professor de matemática, movido pelo desespero de um aluno com dificuldades. Então, ele pega uma régua de madeira, corta em 10 tamanhos proporcionais, pintando cada parte de uma cor. Então, nós vimos aqui que ele era um professor de matemática da Bélgica, e ao se impressionar com uma cena, né, a história diz que ele, ao se impressionar com a cena de um aluno desesperado em uma de suas classes, ele decidiu criar um material que ajudasse no ensino dos conceitos básicos da matemática, né, como adição, subtração, fração. Então ele pegou, cortou algumas réguas de madeira em 10 tamanhos, tamanhos diferentes, proporcionais, e pintou cada peça de uma cor. Então foi assim que nasceu a escala de Kuznets. A expansão global, né? Então a expansão se deu por um educador do Egito, Caleb Gattegen, e que ele recebeu de um amigo belga um convite para conhecer o homem que ensinava números com as barras, né? A escala de Kuznets. Então as barras são paralelepípedos. Aqui eu estou utilizando esse programa aqui, o Notebook LM. Ele não deixou tão perfeito, né, proporcional, mas as barras são paralelepípedos da mesma altura. A menor das barras tem 1 centímetro de comprimento e representa uma unidade. A segunda tem 2 centímetros, representa 2 unidades e assim por diante, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um cubo marfim branco, e a segunda peça, que seria um paralelepípedo vermelho, equivalente a 2, né, aliás, a 2 peças de marfim, que seria aqui o cubo marfim branco, e assim por diante. O 3 equivalendo a 3 peças de marfim, o 4 peças de marfim, né, até o 10. Então podemos utilizar as réguas nas diversas séries e de maneiras diferentes. É comum pensarmos que recursos lúdicos pertencem apenas às séries iniciais, né, o ensino fundamental 1, mas não é verdade. Nós podemos utilizar as réguas nas diversas séries, maneiras diferentes, por exemplo, para ensinar conceitos de soma, como eu já falei, subtração, multiplicação, divisão, fração, números primos e etc. Então nós temos aqui o nível 1, adição, subtração, equivalência e noção de dobro, metade, lá no ensino fundamental. Nível 2, geometria e fração, espaço bidimensional, otimização da área, simetria. E o nível 3, já mais abstrato, álgebra, progressões, binômio de Newton, equações combinatórias e etc. Então nós temos aqui alguns exemplos: a aritmética visual e o princípio de equivalência, que o exemplo utilizando a soma, né? Visualizamos instantaneamente que a régua amarela 5 equivale à junção da vermelha 2 com a verde 3, né? As réguas podemos utilizar também na subtração. As réguas quebram o paradigma de tirar. Como não podemos quebrar a madeira, a subtração 5 menos 2 explora a ideia geométrica de quanto falta. Então tem um 2, né? Qual peça que falta aqui, que encaixaria aqui para formar o 5? Então eu poderia utilizar vários outros exemplos, né? Por exemplo, qual peça é a metade da peça tal, né? Qual peça é o dobro da peça tal, e assim por diante.
Então, uma investigação física nobre, ou melhor, sobre números primos, a tese do professor Fernando. Como descobrir os números primos de 1 a 10 usando a própria madeira. Né? Então, o não primo ele tem a divisibilidade perfeita. Por exemplo, o 4 e o 5, nós sempre teríamos ali uma unidade sobrando. O teste geométrico, o número não é primo se a sua régua pode ser medida perfeitamente, sem sobras, por uma régua menor que não seja a unidade branca. Né? Então, não poderia ser ali a unidade 1, representada pela cor branca. A peça roxa acomoda perfeitamente duas vermelhas, a peça amarela não aceita nenhuma composição inteira de peças menores da mesma cor. Né? Então, como nós não podemos aqui utilizar a cor branca, né, representando ali uma unidade, o número primo revela-se pela sobra geométrica intransponível.